Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao seu curso de redação. E hoje você vai aprender a fazer o esqueleto de sua redação. Na realidade, você vai rever. Porque quem é meu aluno, se você não tem curso de redação, já te recomendo começar, porque eu ensino lá formas de fazer esse esqueleto, o que tem que ter, o que é obrigatório nesse gênero e o que não pode ter para não te levar à desaprovação. Mas hoje, nosso foco é a argumentação, para que você não fique preso ao argumento de autoridade, não é verdade? A uma autora ali, referência, para embasar aquele tema que você desconhecia até a hora da prova. Então, hoje vamos aprender a trabalhar. Mas antes de mais nada, vamos lá para o esqueleto. O que tem que ter no seu esqueleto, na sua introdução, desenvolvimento? Como é que se organiza? De maneira rápida. A primeira coisa que você precisa entender é que existe uma estrutura, tá bom? Então, a gente nada de começar a redação com coisa genérica. Tipo, muito tem sido discutido sobre esse tema, muito tem sido falado. Por que esse tema é importante? Nada disso, tá? Eu ensino no curso formas de começar. E aí eu trouxe uma, acompanha comigo, histórico-filosófico. Mas eu ensino lá a começar com citação, dou exemplos de como começar com a historinha que você tem, de maneira ali informal e que vai caber no seu texto e ficar organizado. Então você primeiro precisa introduzir o tema. Aqui eu trago o que para você? Vamos dizer, esse tema aqui que eu escolhi é como a pobreza ele influencia o desemprego, a inserção de pessoas pobres no mercado de trabalho, é o nosso tema. E aí eu começo com a ponderação histórico-filosófico. Mas eu poderia começar com qualquer outro que a gente deu no curso. Então eu começo dizendo assim, na sociedade contemporânea, marcada pelo avanço ideológico capitalista, ainda prevalece a avaliação do indivíduo segundo seus bens e recursos materiais. Olha só, não tem muitas palavras, você não pode ser ali prolíxico com as palavras, tem que ser concisa. E depois que você introduz, para o leitor não começar de maneira abrupta, né, sobre aquele tema, ele precisa ser introduzido no tema. Aí você coloca o quê? O tema. E o tema sempre é aquele que a banca te dá. Então, eu sempre aconselho você usar exatamente as palavras que está lá no tema de sua redação, que a banca deu. Mas, se você é bom com sinônimo, use sinônimos. Mas aqui, eu usei exatamente as palavras que eu disse para você, que seria o tema. Então, eu começo assim, inserindo o tema, que é muito importante. Porque se você não insere o tema, você pode ser desaprovado por fuga do tema. Ou pode ter sua nota reduzida ali quase na metade. Então, diz assim. Nesse contexto, observa-se que a pobreza se torna um dos principais fatores que dificultam a inserção no mercado de trabalho. Olha as palavras-chave: inserção, fatores que dificultam o mercado de trabalho. Exatamente o tema que a banca deu. Não tem fuga aí, porque você usou as palavras. Ou sinônimos, se você é bom com sinônimos. A tese. O que tem que ter na sua tese? Ela tem que ter pelo menos ali 2 ponderações. Olha o que eu trago para você. Assim, torna-se necessário discutir o acesso à educação formal e políticas públicas eficazes. Então, a minha tese 1 é educação formal e a 2 é políticas públicas eficazes. A minha tese 1 vai ser o tópico frasal, a forma que eu vou começar o parágrafo 1. A tese 2, o parágrafo 2. Vou te mostrar como é que fica. Olha só, acompanha comigo. Vou fechar a canetinha. Pronto. Olha só, tese. Eu trago aqui, tese A, o acesso à educação formal, tá vendo? Essa tese aqui, eu coloco, é o início do meu desenvolvimento. Eu posso até contextualizar, mas não use muitas palavras, porque você não tem muita linha para desenvolver seu pensamento. E aí você precisa de tempo para colocar argumentação e falar sobre outras coisas. E aí eu começo o parágrafo dizendo assim: o acesso à educação formal é determinante para a inserção de pessoas pobres no mercado de trabalho. Esse é o meu tópico frasal. E perceba que é exatamente a tese 1 que eu falei na introdução. E é assim que você constrói sua redação. A tese 2, a B aqui que você está vendo, vai começar o seu tópico frasal do desenvolvimento 2, tá bom? Que fique claro. Eu libero para vocês esse slide lá no curso. E aí, o que acontece aqui? A gente desenvolveu, começou a desenvolver, agora eu vou te ensinar como é que você desenvolve. A gente já aprendeu na outra aula que após a gente colocar o tópico frasal, a gente diz o porquê, correto? A gente diz o porquê ali, aquele tema é importante. Por que determinante? E aí, a partir dessa ponderação, a gente pode inserir ali vários tipos de argumento. Vamos ver alguns aqui, eu vou te ensinar como é que você coloca, tá bom? E aí a gente vai prosseguindo. O primeiro argumento que a gente precisa conhecer é o raciocínio lógico-dedutivo. Como é que funciona o argumento lógico-dedutivo? Primeiro, você começa com uma premissa maior. Exemplo, a educação formal amplifica
A educação formal amplifica as possibilidades e empregabilidades. De lá que a educação formal lá atrás. Conforme discutido, é importante destacar que a educação formal amplifica as possibilidades de empregabilidade. Assim, indivíduos podem dar autoconector. Assim, eu só estou dando aqui uma explanação oral de exemplo. Assim, indivíduos pobres têm acesso reduzido. Porém, né, aqui é um contraponto, indivíduos pobres têm acesso reduzido à educação formal. Aí, logo, pessoas em situação de pobreza têm menos oportunidades de inserção no mercado de trabalho. O que a gente aprende com esse tipo de argumento? Se A é igual a B, olha só que eu estou mandando aí para você. Se A é igual a B e C é igual a A, logo C e B são iguais. Você leva a pessoa para um raciocínio lógico. Tá? Você fala assim, olha, todo mundo aqui, eu falei o quê? A educação formal amplia a possibilidade de mercado de trabalho. As pessoas pobres não têm acesso à educação formal. Logo, eles estão cada vez mais fora do mercado de trabalho. Óbvio que eu não vou escrever dessa maneira, eu preciso contextualizar, coloco conectores, e aí eu formo meu argumento a partir disso, essa dedução lógica. Fica com o slide na aula, o PDF salva e treina. É muito bom esse. O outro é um argumento factual. O que é um argumento de fato? Baseia-se em fatos concretos, estatísticas, são coisas que realmente aconteceram. Tá? E aí você não tem que tomar muito cuidado com o argumento, porque ele dá autoridade ao seu texto. Então você não pode inventar na hora. Segundo o IBGE, que ano? Você tem certeza que o IBGE fez isso no ano 2025, 2023? Tem que ter certeza. Você não pode lá inventar que o IBGE forneceu esses dados, tá bom? Então, se você não tiver ali um fato, pode ser também um crime que ficou famoso, algum fato que você sabe ser real, e se a pessoa inserir lá no Google, ela vai achar esse fato, tá bom? Então, muito cuidado com a falácia, muito cuidado com fake news, porque isso aqui traz força à sua redação. Terceiro tipo de argumento é o argumento de consenso, compartilhados. Então, você usa valores que são da sociedade para falar sobre o tema. Por exemplo, justiça, igualdade, dignidade, liberdade e Constituição. Exemplo aqui, eu trouxe para vocês. Partindo do consenso democrático de que o trabalho significa é inaceitável que boa parte das pessoas em situação de pobreza... Peraí, vamos voltar. Partindo do consenso democrático de que o trabalho dignifica... Então, eu trago aqui um consenso, deixa eu apagar e voltar de novo. Um consenso democrático, que o trabalho dignifica, né? Democracia. E aí eu volto lá e trago. É inegável que boa parte das pessoas em situação de pobreza, mesmo dispostas a trabalhar, não tenham acesso a qualificações necessárias para o acesso a oportunidades dignas. Isso aqui é um consenso, eu entro lá na questão da igualdade, da justiça, eu posso falar diversas coisas sobre isso. Eu uso algo que é comum, todo mundo tem que ter o mesmo olhar perante a lei, correto? A liberdade é um direito de todos, então por que alguns têm acesso à educação e outros não? Então eu trago alguma coisa comum e argumento com base nisso. Cuidado com a falácia. Tem que ser algo comum, né? O direito comum. Por exemplo, política não é algo comum, cada um tem seu partido. Eu não posso falar lá que é inegável que todo mundo é de partido X, partido B. Isso eu não posso. Mas quando eu falo sobre Constituição, não preciso citar a Constituição diretamente, mas quando eu falo sobre justiça, igualdade, dignidade, eu estou entrando no senso comum e eu posso argumentar. Outro argumento muito importante, esse você conhece, é esse que te faz se perder na hora de montar sua redação, que é de autoridade. Você fica caçando autores coringas, não precisa, principalmente se é tirado do Google. Sabe por quê? Porque se você pega do Google, várias pessoas tiram do Google também. Se todo mundo tira o mesmo esqueleto, o mesmo autor, e a banca considerar frágil, você é reprovado. A gente não quer isso. Então tenha sim seus autores coringas, mas que você estudou na escola, ou estuda de vez em quando, abriu lá o Google e conhece, ou uma personalidade que você segue no Instagram, que tem autoridade no assunto, a pessoa que realmente tem autoridade. Aí você pode falar sobre esse argumento. Como você já conhece, eu não vou atentar, não vou falar muito sobre ele. O que eu trago aqui sobre esse tipo de argumento? Pode ser um pesquisador, um doutor. Por exemplo, eu vou falar sobre língua portuguesa. Eu vou citar uma pessoa ali que faz um curso qualquer na internet? Não. Eu vou citar um pesquisador, um doutor, Teixeira, Celso Cunha, de língua portuguesa, um exemplo. Se eu vou falar sobre ciência, eu vou citar qualquer pessoa? Não. Um doutor em ciência, é sempre assim. Pesquisador. Instituto.
Você pode citar a ONU, IBGE, institutos clássicos de cultura. Então, você tem que sempre atentar a alguma coisa que tenha autoridade aos olhos do governo. Por quê? Porque você está fazendo um concurso público. Você vai ser um servidor no governo. Então, você tem que se atentar àquilo que é importante para os governadores e quem vai corrigir sua redação. Tá bom? Próximo, argumento por analogia. Esse é maravilhoso, mas você tem que saber de fazer e eu vou te ensinar. Ele compara duas situações diferentes, eu aposto que você já conhecia, mas não sabia usar, mas que apresentam semelhança relevantes. Exemplo aqui que eu trago. Assim como uma planta não cresce sem água, o desenvolvimento profissional não ocorre sem educação. Eu trago analogia, alguma coisa ali que é verídico e comparo essa coisa a dentro do meu ali, da minha área, da minha grade semântica de palavras, ou de pensamento. Se eu quero falar que a educação é importante, eu posso fazer uma analogia ali da flor, uma analogia da família, um exemplo, né, com muito cuidado para a gente não fugir ali do que é real, tá bom? E aí eu mostro que se uma é verdade, o outro também pode ser. A pessoa cria essa mente, ó, realmente a planta, ela não vive sem água. Então, o desenvolvimento profissional, sem educação, ele não pode ocorrer. Cuidado com a falácia, mas esse daqui é muito bom. Próximo, argumento por comparação. Como é que ele funciona? Eu comparo um com o outro para mostrar ali o contraponto, né? Geralmente mostra uma situação pior e outra melhor. Vamos ver um exemplo? Diz assim: enquanto os jovens das elites ingressam facilmente no ensino superior, os de baixa renda enfrentam barreiras contínuas. Eu trago um contraponto, eu falo assim, um pode e o outro não. E aí eu também podia inserir também o senso comum de igualdade, né? Posso trazer uma pergunta, e aí eu mesmo respondo essa pergunta, eu vou ensinar também a fazer perguntas na sua redação, no nosso curso. Então tudo isso aqui é possível. Perceba que você não precisa ficar preso a argumentos de autoridade. A gente só precisa contextualizar aqui. Mas eu trouxe exemplos curtos só para você saber como ele argumenta, tá bom? Sobre a construção do parágrafo, tem na aula 1 do curso. E aí a gente finalizou por hoje o nosso curso de argumentação. Vou deixar o PDF salvo para os meus alunos. E caso você tenha dúvida, caso você goste, caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube, já curte, comente e segue para não perder aulas como essa, que realmente vai ser significativa para sua aprovação. Se você é meu aluno, parabéns! Vamos dar um passo junto à sua aprovação. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda.